Muito bem, estamos aqui começando um novo projeto, um novo programa, um podcast chamado Visão 360, Vida e Negócios. Eu estou abrindo essa minha programação, esse novo projeto, convidando um amigo e um profissional de alto gabarito na sua área de especialidade. É uma honra, uma alegria, uma satisfação pessoal estar recebendo aqui nesse nosso primeiro programa Maurício Bernes. E eu não vou perder tempo tentando apresentar o Maurício e as suas qualificações mais importantes. Eu vou deixar que ele se apresente. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado por aceitar meu convite. É uma honra para mim. É uma honra também poder estar inaugurando esse projeto, né? Um projeto interessante, um tema bem interessante, né? Visão 360, vida e negócios, né? Eu vejo que é um tema assim abrangente, né? E muito atual, né? Porque as pessoas estão realmente procurando se direcionar melhor cada vez mais, né? Obtendo resultados melhores, né? Para eu me apresentar, é assim, é muito simples, né? Minha formação é engenharia química, né, e pós-graduada em administração e psicologia. Mas o meu trabalho há mais de 30 anos é com astrologia empresarial e vocacional, né, e financeira também. Então, dentro dessa área de astrologia vocacional, eu trabalho bastante o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento de perfil de profissional, escolhas, né, e decisões, né? Então, eu me especializei assim, em auxiliar as pessoas a tomar decisões. Como a gente estava falando antes aí, né, na conversa, desatar o nó que está amarrando a vida da pessoa. Então, basicamente é isso, né? Eu vou até contar uma história aqui interessante num evento que eu fui, né? Aí apresentaram o currículo de um professor lá, né? Aí o apresentador falou, olha, acho que umas 2 páginas de currículo. Quando o apresentador foi falar, ele não estava satisfeito ainda falou mais 2 páginas dele mesmo, né? Então eu vou ficar por aqui, já estou apresentado. E quem quiser saber mais do Maurício, que tem bem mais, né, pode entrar nas redes sociais dele, conhecê-lo um pouco mais no seu site. Mas eu sei que o que a gente já fez tem uma importância para a gente fazer o que a gente faz hoje, né, Maurício? Então, o que eu acho de grande valor, né, eu sou testemunha disso e diversas pessoas que eu conheço e empresas também, o que é de valor é o resultado do trabalho do Maurício dentro do que ele se propõe a fazer. Então, por isso que ele está aqui, não é somente porque é um amigo, né? E eu escolhi para esse tema inaugural, talvez aquele que seja, vamos dizer, muito abrangente, e nós vamos ter que abordar uma parte dele, porque nós não vamos conseguir esgotar o assunto. É, pensando em vida e negócios, o primeiro tema que veio para mim foi a força do pai. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. E eu sei, né, que o Maurício tem muito a contribuir com isso. E é claro que eu trago aqui também a minha experiência profissional, porque não é por acaso, eu também trabalho ajudando pessoas a tentar desatar aquilo que prende e também criar asas naquilo que pode permitir que a pessoa alce voos, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu queria abrir essa conversa sobre a força do pai, seja na vida do indivíduo, seja na força empreendedora, na área do trabalho, na área de negócios. Eu queria abrir ouvindo o que é que o Maurício tem para nos dizer sobre isso, sobre seus estudos, sobre a sua visão, numa primeira abordagem, né, Maurício? Depois a gente vai conversando e deixando a conversa fluir. Nós não estamos com um roteiro pré-definido, né? Então, queria ouvir de você. O que é que você tem para nos dizer do ponto de vista da astrologia sobre a força do pai? Olha, a astrologia ela é fascinante por alguns aspectos, né? O primeiro deles é que é um saber milenar, né? Então, uma coisa muito antiga, vamos dizer assim, né? Uma novidade de mais de 5.000 anos, vamos dizer uma colega nossa, e tem um ponto importante nesse assunto. Quando você me convidou, eu já procurei associar, que é o seguinte: no mapa astrológico existem pontos
que são os arquétipos paternos. O primeiro é o Sol, que representa, veja bem, a própria pessoa, mas representa também o pai da pessoa. E representa a realização profissional dela e a própria vocação. Está tudo dentro de um mesmo contexto. Ou seja, o sucesso profissional, ele está diretamente ligado com o arquétipo paterno da pessoa. Eu vejo assim, quando vem um cliente que está com um problema, vamos dizer, vocacional, é diretamente proporcional a alguma situação ligada ao histórico do relacionamento dele com o pai. Na realidade, é o pai dele, o pai interno, né? O pai que ele tem dentro dele. Né? Não vamos pôr a culpa no pai. O pai fez o que pôde e merece toda a honra e respeito. Mas a pessoa que tem aquela imagem dentro dela, e isso tem um impacto direto no resultado profissional dela, porque a força do pai se apresenta na expressão da própria pessoa, né? E aí ela repete padrões, aí fica, às vezes o pai não teve um sucesso numa área, aí a pessoa também não tem. É como se ela tivesse honrando o pai dela e repetir o fracasso. Isso acontece, eu já vi essa situação, Ou a limitação, né, Maurício? uma Às limitação. vezes não é o fracasso, mas a pessoa bate num teto muito baixo e fica naquilo, não é? Não é assim? E aí tem outro planeta que está ligado ao pai, que é o Saturno, que rege a estrutura e a limitação. Porque a estrutura estabelece os limites, mas não precisa ser uma limitação, né? Uhum. Mas em alguns casos, por efeito aí do psicológico da pessoa, né, acaba se tornando a limitação. Então, eu vejo que esse aqui é o interessante, quer dizer, o Sol, que é o próprio brilho pessoal, ele vem do pai também, é uma herança paterna, e a estruturação. Então, sentido positivo, né? E a pessoa precisa saber vencer o sentido que não é o positivo, que é a limitação, né? Eu tenho trabalhado um tanto com isso, sabe? Porque a força do pai na presença da vida de uma pessoa é muito grande. E hoje a gente vê diversas pessoas com dificuldade até em ser pai. Aí saindo um pouquinho da área, vamos dizer, da profissão e do trabalho, né? As pessoas com dificuldade em se posicionar como pai também, que é outro Sim, fator, né? E sim. isso, quando a gente vê, eu vejo, né, em pessoas mais jovens, isso vai impactar depois na carreira dela, na profissão, no trabalho, no empreendimento, naquilo que ela quiser realizar como sucesso, né? Saindo, mas não saindo, né, Maurício? Porque nós que somos pais sabemos que baita empreendimento que é a paternidade, né? É, é de longo prazo, de décadas de trabalho, né? E de envolvimento, né? Mas como é bom quando a gente prospera nesse empreendimento da paternidade, né? Mas você mencionou algumas coisas interessantes, acho que você puxou algumas pontas aí de novelos que a gente poderia desenvolver, talvez horas, né? Mas vamos procurando ser objetivos. O que que me fez pensar alguma coisa que você falou? Assim como você trouxe, né, o arquétipo do pai como aquele que é representado pela estrutura e também pela iniciativa ou pela falta de iniciativa de levar a vida para frente, né? Na minha área de trabalho, na minha área de conhecimento e de estudo, né, que tem a ver com a filosofia aplicada das constelações familiares e as dinâmicas sistêmicas e tal, a função paterna ela tem a ver com a relação com o externo, a relação com o mundo. A gente costuma dizer, é claro que não existe pai sem mãe, né? Então o que a gente costuma dizer, tentando ser objetivo na descrição, é que a mãe é como se fosse a nossa guia para o nosso mundo interior. A mãe ela traz o aconchego, ela traz a ambiência assim de nos dar um lugar no mundo. A gente sai de dentro dela e graças a ela a gente está no mundo, vamos dizer, ao trabalho que ela fez. Mas quem nos leva para o mundo e quem nos apresenta para o mundo e nos apresenta o mundo é o pai.
O pai ele tem um nível de envolvimento diferente com o nascimento da criança e, portanto, ele se arrisca mais, né? Eu costumo contar mais ou menos, pegando um exemplo prático, né? Na hora de aprender a nadar, a mãe vai comprar boinha nos braços e o pai joga o menino no rio ou na piscina, fica por perto, não deixa ele se afogar, mas deixa ele se virar, né? O pai é aquele que põe a criança a se posicionar no mundo. Então tem tudo a ver com vocação, tem tudo a ver com a iniciativa de ganhar a vida, né? E conquistar aquilo que a vida não lhe deu de graça, né? Enquanto a gente está no útero da mãe, a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa comer, não precisa respirar, não tem problema com temperatura, não tem problema com excesso ou falta de luminosidade, está tudo legal. A partir do momento que nasce, a gente já tem que respirar. E, na maior parte das vezes, tem que levar logo um tapa para poder começar a respirar, né? Então, a realidade do mundo, a frustração, tudo aquilo que tem a ver com as conquistas e com também as tristezas, os projetos não realizados, tudo isso aí é vivido de mãos dadas com o pai. Por isso que eu entendo que isso que você falou é muito verdadeiro, né? Não se trata do pai, aquele senhor com RG próprio, CPF próprio. É claro que isso tem importância para a criança, mas nós levamos dentro da gente, não é, Maurício? Essa imagem de pai. Nós temos uma relação com o nosso pai, mesmo como adultos, na idade que nós estamos, o nosso pai continua com a gente, não é isso? Eu vejo que é isso que você falou na consideração aí do aspecto astrológico, né? O Sol, ele representa o brilho da pessoa, né? A expressão da pessoa, a energia que a pessoa tem, a vitalidade dela. E aí está associado diretamente com o próprio eu da pessoa, que tem a sua ligação com a figura paterna. E a Lua, né? Ela é a conexão com o inconsciente da pessoa, né? Considerando astrologicamente. Então, a gente diz assim, a pessoa, quando tem um problema de motivação, é um assunto lunar que está ligado à mãe, Com certeza. porque é o aspecto emocional, né? Uhum. E agora, a figura paterna, para mim, no mapa astrológico, o Sol é a figura principal. Porque imagina se uma simbologia, né? Imagina se o sistema solar, se não tiver o Sol, não Uhum. existe. Uhum. Então, a mesma coisa, se o Sol não brilhar no mapa de uma pessoa, a gente diz assim, não adianta nada ter, não, porque eu tenho não sei o quê, Marte, não sei onde, Mercúrio, não sei, tem um monte de habilidades e de Uhum. capacidades, mas não tem a energia motora para fazer aquilo acontecer em sua plenitude, né? Então, a gente vê pessoas com muita capacidade, muitas habilidades e não tem vamos dizer, um desempenho profissional e consigo mesmo, né? Que aí a pessoa com o tempo ela vai, quando a coisa não anda, né? É sujeita ela se abater, né? Quero te fazer uma pergunta exatamente sobre esse ponto, porque eu conheço a tua abordagem de astrologia e você não tem uma visão da astrologia como se fosse fatalista, assim, determinante dos destinos de uma pessoa. Mas eu me deparo no meu dia a dia, tanto nas organizações ou no projeto de empresa de uma pessoa, de um empreendedor, pessoas que têm uma dedicação muito séria, muito profunda à preparação técnica, vivem fazendo cursos e se dedicam e investem tempo, dinheiro, mas elas têm uma dificuldade de colocar isso a serviço da vida. Parece que falta autoconfiança, parece que falta essa coragem, inclusive de, vamos dizer assim, receber um feedback não muito agradável sobre o trabalho que ela fez, apesar de toda a preparação. Então, ela fica dentro dela com aquele conhecimento e não oferece para o mundo, não beneficia as pessoas. Eu quero saber o seguinte de você, com a sua pós-graduação em psicologia, né? Quando é que você identifica, Maurício, alguma característica que pode estar
no mapa natal, por exemplo, e que pode requerer da pessoa algum tipo de trabalho para que ela fortaleça ou para que ela, vamos dizer, faça algum tipo de revisão, passe a limpo a sua relação com essa imagem interna do pai. E se isso que eu descrevi para você tem a ver com o que você falou. É, então, dentro disso que você falou, né, eu tenho uma visão que é o seguinte: a pessoa está obtendo tudo de fora, né? Então, o que que acontece? Tem um quadro de valores essenciais internos da própria pessoa. E isso, na astrologia, é identificado primeiro pela posição do Sol, que é o próprio signo da pessoa, né? Fala, qual o seu signo? Então, ali tem um quadro de valores. E quando ela fica só adquirindo valores externos, seja treinamentos, cursos, o que for, e ela pauta que o resultado dela é uma expressão daquilo que ela adquiriu de fora, fica faltando o eu dela presente no que ela está fazendo. E aí não tem resultado. Por isso ela não aceita as críticas, não aceita. Por quê? Porque o que veio de fora é o eu dela. Então, qual é o trabalho que ela vai ter que fazer? Uma identificação profunda do que é o ser dela, para que o ter, que é o campo de ação, de realização, esteja a serviço do ser. E quando a pessoa pauta a vida dela que, não, eu aprendi isso aqui, então é isso aqui que me pauta, tá ao contrário. O ter está fazendo com que o ser fique a serviço do ter. E isso não vai dar certo, porque vai levar uma frustração, vai levar um sentimento de não realização, né? Então, ela tem a ferramenta que a gente usa é o trabalho de buscar na origem dela mesma a sua essência, a natureza solar, em primeiro lugar. E aí o Sol forma ângulos com planetas que mostram tanto as dificuldades quanto as facilidades, né? Se Uhum. tem um aspecto, às vezes, com um planeta, vamos dizer assim, Urano, né? Então, houve uma ausência paterna. Aí a gente já identifica um nó que precisa ser trabalhado, porque como é que a pessoa vai se valorizar se ela não teve aquela referência clara da presença paterna? Ela vai ter que fazer Uhum. um trabalho terapêutico, né? Para Uhum. lidar com essa situação, que às vezes sozinha a pessoa não resolve. Aí uma constelação, por exemplo, eu tenho indicado para diversas pessoas, faz uma constelação, faz uma terapia de renascimento, alguma coisa que traga para ela assim, o entendimento daquilo que ela viveu, para ela não ficar presa naquilo ali. Ah, o pai teve ausente, ou às vezes perdeu o pai, às vezes, né? Aconteceu. Uhum. E aí? Uhum. Vai ficar parado nisso aí, né? Então ela Uhum. tem que buscar um caminho de que existe o pai interior dentro dela, porque todos nós temos o sol no nosso mapa astrológico. Então a gente tem um pai dentro de nós, independente da existência física daquela pessoa. Uhum. E só complementando, é claro que a gente tem o pai dentro de nós, tem a mãe dentro de nós e tem dentro de nós também o pai e a mãe e a sua própria história, né? Como casal, isso tudo movimenta o nosso ambiente interno. E em relação ao que você falou, né, a respeito de ser referenciado pelo que está fora, o que me ocorre aqui, que é uma coisa que a gente estuda também no meu campo de estudo, é a ressonância que acontece. Existem campos de estudos que me atraem e eu também tenho a minha participação, eu também modifico esses campos de estudo com a minha contribuição. Alguma coisa tem que sair de dentro de mim, mesmo que seja assim, como uma forma de retribuir, de equilibrar o dar e receber, né? Um exemplo básico, a professora que me alfabetizou. Eu praticamente não tenho nada para fazer por ela e nunca tive, porque o que ela me transmitiu veio de fora para mim. Agora, o que que eu faço com o que ela me deu, né? Isso compete a mim, né? E tem até a expressão das escrituras, né? De a gente saber usar os talentos que recebemos. Então, alguém me alfabetizou, alguém me deu isso, me deu esse presente. Se eu não tivesse feito um mínimo esforço para aprender, talvez eu saísse meio capenga da alfabetização. Mas, de qualquer forma, quando eu me coloco como um professor, de certa maneira, eu estou retribuindo aquilo que eu ganhei desde ela, do primeiro
movimento que me permitiu ler livros e adquirir tantas outras coisas que vieram de fora para mim. Então, esse fenômeno da ressonância que eu estudo por aí, com essa linguagem, de certa maneira tem a ver, eu acho, com isso que você acabou de falar, que é a expressão do eu naquilo que ela está, no campo onde ela está atuando, é isso? Eu vejo que é isso, porque eu vejo uma coisa, vamos falar as pessoas falam muito do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, É. nós temos livre-arbítrio, temos o direito, né, de fazer o Uhum. que quiser fazer. Mas é assim, imagine o seguinte, eu vejo qual é o tamanho, a quantidade, vamos dizer assim, de livre-arbítrio que uma pessoa tem. Vai depender de duas coisas, da autoconsciência, conhecimento de si mesmo, para Uhum. tomar decisões que estejam alinhadas com a sua natureza, a sua essência. Uhum. Porque eu não sou determinista, mas no pé de laranja não dá para colher mexerica. Pé de É laranja vai verdade. dar laranja. Então, É. né? E o conhecimento do ambiente que a pessoa está inserida. Porque imagine assim uma sala escura. Ah, eu vou andar. Aí tem um monte de objetos, ela vai bater no objeto que ela não está enxergando. Então precisa de um Perfeito. pouquinho de luz ali para ela enxergar alguma coisa. E às vezes as pessoas estão caminhando no escuro, né? E Uhum. esse aspecto não é assim trazendo para a religiosidade nada, mas tem a espiritualidade, porque quando a gente usa esse símbolo da luz, né, é da consciência da pessoa, dela tomar consciência da realidade dela. Que a gente vê muita gente pautando o que que é o sucesso para ela, profissional, o que que é o resultado. O 90% está no bolso. A Uhum. pessoa, o resultado dela é dinheiro, né? E aí fica faltando toda uma natureza que ela pode se realizar, que ela pode acontecer, enfim. Eu Isso. vejo assim, né? Por que que eu vou fazer uma constelação com o Almir? Eu posso fazer uma constelação com qualquer um? Posso. Mas por que que eu vou escolher o Almir? Eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque é o que é o que você falou. O que que o Almir está colocando dele naquela técnica, naquele método, naquele trabalho. Isso vale para um executivo, para um vendedor de pipoca, para um, sabe? Eu falo do vendedor de pipoca porque na frente da minha faculdade o cara vendia 60 quilos de pipoca a cada 2 dias. Aham. Ganhava mais que os engenheiros que estavam saindo ali da faculdade, tá? Sucesso Vendendo pipoca. absoluto. Entendeu? Então, é o que que a pessoa coloca naquilo, né? Uhum. Ele podia ser assim, pô, sou um vendedor de pipoca e tal, né? Se Uhum. diminuir diante daquilo, mas ele colocou o eu dele naquela atividade. E eu vejo que isso vem do pai. É a força do pai na vida de cada um. Uhum. Agora, se me E, permitir aqui, já falando sim, muito certo aí, se me permitir, tem um outro aspecto que a astrologia mostra para nós, que a pessoa sim, nasce com aquele mapa, né? Então, ela já sim, trouxe uma bagagem, aí eu já estou entrando numa espiritualidade, né? Ela trouxe aquela sim. bagagem. Eu digo para meus clientes assim: se você acredita em reencarnação, é uma bagagem que seu espírito está trazendo. Se você não acredita, esse mapa é resultado de toda a história da sua família, que veio Isso, aqui, é uma bagagem que está dentro de você, seja por isso. DNA, seja pela alma da família, né, como no conceito da constelação, mas tem uma bagagem pronta. E Uhum. aí é que entra o mistério. Porque ali, aí eu falo do pai da pessoa, que aquilo outro, puxa, é isso aí mesmo e tal. Pois é, mas você nasceu com essa predisposição. Então, é o seu filtro que vê o pai dessa maneira. O Uhum. seu pai foi o quê? Um ator representando o papel de um script que você espiritualmente escreveu. Então é a própria pessoa que vai ter que resolver. Não é não que eu vou lá falar com meu pai, resolver. Não vai, deixa seu pai em paz, vai resolver o seu problema, né? Na verdade, é isso, né, meu amigo? O movimento é ampliação da consciência, é autoconhecimento. Se a pessoa se identifica com os recursos que a astrologia oferece, aproveite. Se a pessoa busca por qualquer outro caminho, o significativo movimento é autoconhecimento e transformação pessoal, porque quanto mais a gente entra nesse ambiente interno, as crenças que nos movem também, inclusive as crenças religiosas, é claro que elas têm importância, mas tanto na astrologia quanto na constelação, não é voltada para uma crença específica, porque se a pessoa acredita
que a abordagem é geracional, tudo bem, o pai foi o pai, a mãe, o avô foi o avô, o bisavô foi o bisavô e está tudo certo. A bagagem que eu trago é que eu preciso me apropriar dela e levar a vida para frente. Se eu melhoro a vida em nome dos meus ancestrais, ótimo, maravilhoso. Se eu estou melhorando a vida porque eu já fiz coisas que me fizeram chegar no ponto que eu estou, ótimo. O importante é melhorar a vida, não é? E, Eu vejo, né? é, Sim, isso é importante. e se eu abraço a bagagem que eu recebi do meu pai, eu parto dali para melhorar alguma coisa, né? Sem criar restrições, porque senão um dos motivos da pessoa repetir padrões é ela ter rejeições que ela não resolve, ela acaba ficando mais sujeita a repetir velhas histórias, porque a gente costuma dizer o que você rejeita te aprisiona, né? Fica amarrado, é um nó, né, que ela precisa desatar. É um nó. Assim, a pessoa, vamos dizer, brigada com o pai dentro dela, né, eu vejo assim, ela está brigada com ela mesma, porque na astrologia eu represento o eu dela também, está brigada com a origem dela, e numa dimensão até mais ampla, está brigada com Deus. Isso. Porque brigada com Deus está brigada com a natureza. Então, a chance de dar certo, Aham. no sentido da pessoa ser feliz, é muito pequena. É Para não isso. dizer nenhuma, para deixar uma porta aí para quem estiver ouvindo a gente não se sentir mal. Porque tem situações até que a pessoa está brigada com o pai no sentido do relacionamento, mas não está, isso é outra coisa interessante, mas internamente não está. Uhum. Existem situações, eu já encontrei situações Já, assim, onde eu a também. pessoa reconhece o pai, tudo e tal, mas não se dá bem com ele, vamos dizer assim. Mas ele tem o valor do pai dentro dele, e o valor dele Isso. mesmo dentro da natureza. Eu vejo que, olha, a realização, eu tenho batido numa tecla, que eu falo com frequência, que é o pensamento, a vontade e a ação, né? A pessoa tem que alinhar isso. Astrologicamente, o pensamento é Mercúrio. A vontade é o Sol, que está ligado ao Pai. E a ação é Marte, que é a iniciativa, né? Se não tem esse alinhamento, a pessoa vai atirar flecha para um monte de lado e não vai acertar o alvo, né? Para Uhum. começar, né? Então, isso aí é até um conceito antigo, viu? Tá ligado aí os aspectos espirituais, esotéricos e tal, porque, assim, é um conceito de que, né, os seres iluminados, vamos colocar dessa maneira, né, ou o próprio Deus, né? Imagina se Deus pensa, não, estou com vontade, agora eu vou agir. Não é uma coisa só. Penso, logo existo, né? Daí vem o Aham. aspecto filosófico, né? Eu penso, logo existo. Então, se as pessoas conseguirem esse alinhamento, eu vejo que elas vão ter melhor resultado. Mas para isso, tem que se encontrar com o pai interior, tem que valorizar essa força do pai, né? Porque às vezes o pai não teve grande sucesso na vida, nem realização, mas é uma força do pai que a gente tem que obter dentro de nós, né? Até para Uhum. superar, às vezes, uma história que cada um tem a sua história, e o pai da gente também, né? Outro dia eu falei, ontem mesmo falei com uma pessoa, olha, seus filhos e tal, seus filhos têm a história deles também. Não Uhum. depende só de nós, né? Que você quer o quê? Que seu filho não tenha sofrimento, não aconteça nada com ele? Isso não existe. Ele é um ser espiritual que nem eu, você, que nem todos nós, né? Então, tem as É. dificuldades dele também. E às vezes, né, precisa receber esse pai dentro, essa força do pai, saber que tem esse valor, né? Em essência, né, Maurício? Bom, eu encontro diversas correspondências disso tudo que você falou no meu campo de estudos, tá? Mas, assim, o que fica dessa sua fala mais recente aqui, para mim, em essência, se a pessoa acredita que existe uma força maior regendo os movimentos da vida, essa história de nascer, ela tem em si uma justiça, né? Ou seja, Tem. qualquer que seja a crença religiosa, o meu pai é o pai certo para mim. Então, se ele me traz elementos que me dão
autoconfiança, ou que me testam, ou que são desafiadores para mim, ou se eu tive uma história que me marcou, às vezes, através de um trauma ou coisa assim, tudo isso é parte de algo que eu posso, com a minha iniciativa, com o meu movimento, superar. Ao superar essas coisas, eu me torno uma pessoa mais forte, inclusive como empreendedor, como uma pessoa que vai beneficiar muita gente com a sua capacidade de superação, de resolução de problemas, a sua capacidade de se adaptar frente a limitações, né? E assim por diante, né? A pessoa assumiu o controle da vida dela, né? O controle Ela da ser vida. dona vamos dizer, do destino dela, dentro da É. natureza dela. Eu vejo que conhecer a própria natureza, que é o autoconhecimento, é a base para a gente estabelecer metas e objetivos que tenham a ver com a nossa natureza, a nossa essência. Né? Eu falei o Hum. exemplo da laranja, né? Então, o que que compete a nós? Que a laranja seja doce, que a árvore seja frondosa, mas não vai dar mexerica. É a vocação, né? É o chamamento interior. Isso está no mapa astrológico, isso tem a ver com o pai, tem a natureza solar da pessoa, né? O ariano é o ariano, o capricorniano é o capricorniano. E na essência, os valores daquele signo são esses valores essenciais, que vêm da imagem arquetípica paterna também, né? Então, Uhum. falando do ariano, né? O ariano é o pioneiro, é o que dá o start, é o que começa, né? Até Uhum. falamos aí agora há pouco, o ariano ele começa muita coisa, né? Já está acostumado com isso. Por quê? Porque é a natureza dele. E É. se ele fizer isso, ele está atendendo a sua natureza. Eu vou até dar assim, a palavra cosmo, em grego, quer dizer ordem, né? Então, se a gente olha uma leitura do cosmo, é uma ordem de organização? É, mas pode ser considerada uma ordem superior, né? Cósmica, para a gente obedecer. Então, se a gente seguir a natureza do que é a nossa essência, e ela está ligada a essa força paterna, que é como você falou, o meu pai não é meu pai por acaso, né? Há uma escolha, vamos dizer, na arquitetura celeste para que isso aconteça. Uhum. Então eu tenho que encontrar essa força, porque é dentro dela que eu vou me realizar. Muito bem. E tem um correspondente bem óbvio disso tudo que a gente está falando no ambiente empresarial, né? Porque pai e patrão são palavras que têm a mesma raiz etimológica. E se a gente for olhar pelo simbolismo, né? O patrão é aquele que possibilita que outras pessoas possam ganhar a vida, sustentar sua família, cuidar de seus filhos. Então tem aí também, né? Nessa relação do empresário, do empreendedor com sua equipe e tal, esse lugar de ser um gerador de oportunidades e fazer com que o sucesso dele seja o sucesso de muitos, né? Então, esse link ele é bem poderoso, ele é bem óbvio, mas ao mesmo tempo ele pode estar também passando por algum tipo de dificuldade em função da própria história do empreendedor ou do empresário com essa energia paterna, com essa força do pai, né? Maurício, é o seguinte, a gente podia ficar aqui bastante tempo, podemos marcar um capítulo 2, mas acho que o nosso tempo e também a nossa disponibilidade, né, tá dando o limite. Eu quero aproveitar nesses minutos finais e dizer que não fui eu que marquei essa data, né, para a gente se encontrar, mas essa data tem um significado especial para mim e também não foi por causa disso que eu escolhi o tema, mas esse dia é o dia em que o meu pai estaria aniversariando, né? Seria a data do centenário do meu pai. E eu quero aqui agradecer, né, o exemplo de dedicação à família, o exemplo de trabalho, de lealdade aos amigos, o exemplo de constância que ele me deu. E uma coisa muito interessante que eu noto nele, no meu pai, e cada vez isso tem mais valor para mim, é que ele nunca quis ser o que ele não é. Ele sempre conheceu o lugar dele
em todos os ambientes que ele frequentou. E, por isso, uma pessoa que nunca criou dificuldade, nunca teve problema, nunca arrumou encrenca com... Eu nunca vi meu pai metido em encrenca. E isso é um presente que eu ganhei, né, de ter um pai assim. Então, minhas homenagens a ele, a todos vocês que estão nos assistindo, ao pai de cada um, e a essa força, principalmente, que o Maurício, de uma maneira tão clara, né, trouxe para a gente, tão cheia de simbolismos e de oportunidades de reflexão para cada um, né, sobre como é que estamos com relação a esse pai que trazemos dentro de nós e o quanto isso se reflete na nossa expressão na vida, inclusive no campo profissional, tá certo? Então, é isso e, mais uma vez, agradecer, tá, Maurício? Parabéns aí pelo seu trabalho na sua área. Quem não o conhecia é uma pessoa que vale a pena conhecer e aprender o que ele tem para ensinar também. Grato aí, viu, o convite, a participação, né? Eu conheci seu pai também, tive essa oportunidade, né? E vejo que ele foi um bom exemplo, né? Nisso tudo que o senhor falou, né? De ser o que é, né? Que é o que nós estamos falando hoje aqui, né? A gente conseguir limpar tudo que está aqui e a gente ser o que a gente é. Vai dar certo. Com certeza a gente ser o que a gente é, vai dar certo. Não tem como dar errado. Porque será que a gente foi criado para dar certo? Eu não tenho como acreditar que eu fui criado para dar errado. Eu fui criado para dar certo. Então, se eu for o que eu sou, vai dar certo. É isso aí. Grato aí e numa próxima aí a gente fala mais. Porque se deixar, a gente vai falando aqui horas, Vai né? falando. E numa hora dessa eu vou dar uma olhada nessa data, que eu não falei com você antes de escolher essa data, mas também eu não tinha o direito de escolher. É a data que tinha, né? Ó, é uma lua minguante caminhando para nova, vamos ter um eclipse, e isso reflete algo que pode criar raízes, ter durabilidade, ter profundidade. E o eclipse, que as pessoas falam tão mal aí, é basicamente o que que é? São segundos que a luz do Sol vai estar, assim, não vai vir plenamente para nós, para que a gente possa demonstrar a nossa própria luz, né? Então, é um momento que nós vamos mostrar o que a gente é, cada um mostra o que é. Então, eu vejo que para o propósito do podcast, eu vejo que é uma data boa, interessante. Que bom. Que legal, tá vendo? Tudo certo. Beleza, meu amigo. Felicidades, tá? Um abraço para vocês. E esse foi o nosso primeiro programa do podcast Visão 360, Vida e Negócios. Vem muito mais por aí.